Ok, Por mim tá ótimo. Tá tranquilo? tá perfeito. Vai lá. Então, boa noite a todos. A gente está começando aqui o talk show desse mês de junho, com a presença ilustre do professor Manuel, coach. Ele vai se apresentar aí melhor do que eu apresentá-lo, ele se falar. Mas o Manuel é uma pessoa muito querida, que a gente sempre estava tentando, né, Manuel? É verdade. Namorando para conseguirmos fazer um evento junto, mas a gente não conseguia. E ele é o cara que eu conheci pelo Instagram, na verdade. Mas estamos ligados nessa que a gente acabou participando de vários eventos juntos, do Inovação, de vários eventos de inovação aqui da região. Ele me colocou aqui no Instagram também, então eu estou meio perdido aqui com muitas câmeras. Eu sou meio William Bonner aqui, muito obrigado. Qual é a chamada, né? Qual é a chamada? Mas vou passar aqui a palavra para ele. A ideia aqui, só dando as recomendações do evento, é quem ainda não fez inscrição, né, aqui pode fazer no Simpla, que ainda está aberto, que assim você recebe o seu certificado, ok? Se fizer check-in. Quem está aqui no Google Meet, no Instagram eu não consigo garantir quem está aqui, mas no Google Meet eu consigo. Então pode entrar aqui e dar check-in. E no mais, a gente tem vários eventos ao longo desse mês, sempre tentando trazer conteúdo relevante. Nesse período aqui, entre o final do trabalho de vocês e o início da aula. Então, Manuel, deixar com vocês que o tempo é curto, eu não quero tomar o tempo comigo. Muito obrigado e sinta-se em casa. É um prazer tê-lo Tá conosco. certo, professor. Tá certo, muito obrigado. Boa noite a todos. E é importante a gente falar desse tema, né? Porque quando a gente fala sobre network, tudo começou com networking, né? Então, para ver como é que é relevante, como é importante falarmos disso, discutirmos, criarmos isso como debate, como dicas de comportamento, porque o relacionamento aqui com o professor Washington, né, e com a Faculdade Dom Bosco, começou assim, a gente conhecendo numa plataforma e a gente indo para os mesmos eventos, e aí isso chancela a importância de a gente estar discutindo sobre isso, com esse tema. Então, sejam muito, muito bem-vindos, pode subir perguntas, pode subir colocações para a gente, e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou professor já há muitos anos, né, trabalhei em várias instituições, e também coordenei algumas áreas, e sou profissional da área de recursos humanos e área de relacionamento com o cliente. Então, já passei por várias empresas, tanto aqui no Brasil, como base Latam também, e sempre também trabalhando com a área de relacionamento, tanto na área de pessoas, quanto na área comercial. Então, para a gente é relevante estar destacando isso, trazendo isso como um ponto importante de chave de negócio, para que a gente consiga realmente capacitar, gerar conhecimento, levar você a se desenvolver com a tua carreira e também com a vida pessoal. Então, para a gente, vai ser um momento bem chave aqui, então entre, participe, indique para o amigo, né, professor? Manda lá agora ó, o link para um colega, para o parente, para participar com vocês e trocar e partilhar e compartilhar esse conhecimento aqui. Bom, iremos falar hoje sobre networking para a sua carreira. Como é importante a gente discutir e levar essa plataforma, essa ação, né, de relacionamento adiante. Se a gente parar para pensar, vários momentos da nossa vida a gente já pratica o network, né? A gente já faz o network, né? Tanto pode ser em casa, na família, pode ser na escola, pode ser na universidade, pode ser no nosso condomínio, mas também quando a gente leva isso para o patamar profissional, será que a gente está fazendo correto? Será que a gente consegue se comunicar bem, levar o que eu sei e o que é aquilo que é importante para as pessoas, para elas me reconhecerem? E aí sim, você passar na frente, ser lembrado e se destacar num processo, se destacar numa promoção. O primeiro slide que eu coloco, eu chamo a atenção para isso. Você é a sua melhor marca. E é uma base quando você discute networking, né? Quando você quer que as pessoas realmente lembram de você. E aí eu pergunto, o que elas estão lembrando de você? Então, para vocês aí que estão participando, nós temos mais de 60 pessoas online aí, ó, entrando. Então, é interessante você parar para refletir. Antes de entender um pouco do networking, qual é a marca, qual é a imagem que eu estou passando para as pessoas que eu conheço? Qual é a mensagem que eu estou passando para as pessoas que eu conheço? Isso é relevante. E aí é a base de a gente começar a se relacionar. Primeiro, com aquilo que eu estou passando para as pessoas. Bom, o network, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, e isso é uma coisa interessante, se a gente parar para pensar na história dos relacionamentos, da gestão, enfim, né, você vê isso aparecendo em todos os patamares, né?
Então, na Revolução Industrial, né, professor, trabalha com gestão de administração aí, né, quando o empresário se relacionando, vendendo o seu produto, né, se desenvolvendo, vendendo para os acionistas, e quando você vai evoluindo isso no campo profissional, você vê muito isso. Quem eu sou se eu não consigo vender um produto? Quem eu sou se eu não consigo fazer uma boa comunicação para as pessoas? E esse avanço chegou num patamar que hoje, nas relações, é muito importante. Então, quando você para para pensar a palavra network, né? Net de rede e work de trabalho, né? Trabalhar uma rede a meu favor, tem essa base. E aí a gente pensa e para, né? O que eu estou fazendo para trabalhar a minha rede? Como eu estou trabalhando a minha rede? Tem muitos jovens, eu trabalho com orientação, né? De carreira, me procuram para entender um pouquinho isso, né? Será que o que eu estou fazendo está sendo positivo? Será que aquelas negativas que estou tendo, as pessoas não estão me relacionando bem comigo, eu estou fazendo uma forma correta? E aí vem a base do network, né? Eu trabalhar muito bem a minha rede. Hoje, eu também trabalho com executivos. E aí a gente tem uma visão muito ampla disso, né? Qual é a expectativa do mundo do trabalho? Como que eu posso usar isso para que eu possa me destacar? E aí, dando sequência, no slide, né? A gente vê muito isso. Vocês estão participando comigo aí, quem está vendo o slide, você pode até passar, professor. Você consegue entender, ó. Você acha que não estão de olho em você? Uma pergunta que eu faço que é uma pergunta coringa, né? Será que a gente se relaciona e as pessoas não estão vendo quem somos nós? E aí eu volto àquela colocação que eu fiz anteriormente. Qual é a mensagem, qual é a imagem que as pessoas têm de todos nós? Qual o principal feedback, né? Tem uma palavrinha que a gente usa muito, feedback, retorno. Isso é uma base muito importante, né? Todos nós nos relacionamos e todos nós passamos uma mensagem. E isso é muito importante quando a gente pensa em relacionar, criar uma rede. Se parar para pensar, hoje a gente usa muitas redes, não é verdade? A gente usa redes digitais, a gente, como eu falei anteriormente, a gente usa redes de relacionamento no nosso dia a dia, onde a gente vai, onde a gente anda, na universidade, nos grupos, né? E as pessoas, de fato, estão tendo entendimento sobre nós. Isso é a primeira base. E aí, como é que eu estou, depois, usando a meu favor? Eu falo muito isso com meus clientes, que é da orientação, que é um tema importante quando a gente fala sobre carreira. É o seguinte, eu estou conseguindo trabalhar a meu favor? Isso é um ponto importante, né? Porque muitas vezes a gente está discutindo tema, né? Falando o que é a importância do network, a importância de eu conseguir fazer, passar uma mensagem clara, objetiva, né? É importante que você, de fato, entenda uma coisa, que é o que eu falo que é a dica 2, né? Será que eu estou sendo muito estratégico? Será que eu estou sendo assertiva para passar a mensagem? E as pessoas estão entendendo o que eu quero falar? E aí a gente vai dar uma sequência. E aqui eu trouxe algumas dicas para vocês, rápidas, claras, para a gente começar a pensar. Primeira coisa é o seguinte, o seu posicionamento, o nosso posicionamento. O network hoje, ele se baseia de relacionamento, né? E aí, quando fala sobre relacionamento, a gente tem que pensar bem como eu estou me relacionando, né? Usando adequadamente as mensagens, minha comunicação, minha linguagem, a minha escrita. Isso é um ponto importante daqui para frente, né? Se a gente parar para pensar, hoje nós vivemos dois universos, né, professor? Hoje a gente tem o universo antes da pandemia e depois da pandemia. O mundo do trabalho também tem mudado bastante. E cada vez mais vai ser mais importante como vai ser o meu posicionamento quanto ao meu relacionamento, né? Como eu vou tratar as pessoas, como eu vou tratar a informação, como eu vou seguir isso. Então, dando sequência no slide, você não pode reparar. E temos aí algumas colocações. Primeira coisa é a minha própria imagem, a minha marca. Todos nós que estamos aqui nessa rede, também no Instagram que está sendo projetado, nós temos nossa marca, né? E aí eu perguntei no início. Se alguém lembrar de você agora, o que será que eles estão lembrando? Como é você? Será que eles sabem o teu talento, a tua habilidade, aquilo que você é bom? Será? Então, esse é um ponto importante, porque é a tua marca principal. Ela é positiva ou precisa melhorar? Bom, uma coisa interessante, fazer um levantamento, né, para falar sobre esse tema, e é até interessante falar isso. Nós temos hoje quase 7 bilhões de pessoas no mundo, né, que se relacionam, passam pela gente na rua,
se relaciona em todos os universos que a gente vai. Olha quantas pessoas que você, um dia, se relaciona. Hoje muitas vezes online, né? A gente está hoje numa quarentena, né, numa limitação social, né? E a gente está relacionando, a gente entra no aplicativo, né? A gente vai para o LinkedIn, a gente vai para o Instagram, a gente vai para o Facebook. Quantas pessoas a gente está se relacionando? Quantas oportunidades a gente pode criar ali? Né? Quantas oportunidades a gente pode estabelecer ali, criando um relacionamento? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar depois de como eu penso da informação que estou passando é o meu posicionamento. Então, entender a minha mensagem, entender a minha clareza, entender como eu estou me relacionando com isso. E aí, para frente, daqui a pouco, eu vou falar com vocês algumas dicas, né, de como eu posso montar isso e organizar isso, que a gente usa muito hoje quando a gente pensa em carreira. Pode até seguir. Né, aqui estou falando sobre as marcas construídas, nós não nascemos com elas. E aí, uma coisa interessante quando a gente pensa nisso. Todos nós aqui não aprendemos quando a gente nasce. A gente vai aprendendo com a evolução, com o nosso relacionamento com as pessoas, com o que a gente passa de informação. Agora, existem pessoas que passam na nossa frente, se destacam na nossa frente. Por quê? Porque eles acabam criando ferramentas, eles usam as ferramentas, usam de uma forma mais estratégica que a gente, ou fico atento. Eu falo muito com meus alunos, uma brincadeira que eu acho fundamental quando a gente começa a discutir sobre network, que é a informação. Ela é fundamental. Né? E eu falo assim, hoje a gente já acorda desatualizado. E de fato a informação não para, ela é full time, on time, online, né? E a gente precisa estar atento para que a gente possa usar essa informação a nosso favor também. E aí, dando sequência, a gente pode observar isso. Mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso, então, pegar a informação, como é que eu posso passar uma imagem, eu trabalhar a minha imagem, estabelecer a minha imagem de uma forma estratégica para as pessoas, né? Porque isso é uma coisa interessante. Se eu jogar no Google hoje, eu vejo o que é network. Eu sei o que é, né? Eu sei que é importante. Mas como é que eu posso criar de uma forma fácil, passo a passo, me estabelecer para que eu possa trabalhar a meu favor? Bom, primeira coisa é entender e ficar atento à nossa apresentação, que pode ser pessoal, né? Visualmente falando, né? Ou como é que você se apresenta para as pessoas, como as pessoas elas estão te vendo na comunidade, no lugar onde você está se relacionando. E eu falo isso também se aplica na rede social. Hoje, muitas vezes, no universo de carreira, nós cada vez mais estamos sendo vistos online. E ali nós passamos uma mensagem. Aqui é um grande exemplo, eu conheci o professor, coordenador, online, né? E a gente, na verdade, não se conhece pessoalmente aí, né, Washington? É verdade, agora que eu me toquei disso. A gente não se conhece pessoalmente. Ou seja, a gente está aí acho que mais de um ano já que a gente se conhece, de eventos, de parcerias, de várias ações, e a gente não se conhece. Olha aí o poder do network e o poder do relacionamento de feedback. Esse é um ponto importante para você entender. Né? Esse é um exemplo, mas a gente tem vários exemplos. Né? Hoje eu atendo online, então, assim, muitos clientes meus estão nesse universo também. Então, primeira coisa, como você apresenta? Qual a mensagem que você passa? Não adianta o que você só fala. Qual é a mensagem que você está fazendo as pessoas entenderem que você é, que você está vendendo, que você está apresentando? Aí, como é que você começa a organizar isso? Primeiro, pensando nos seus pensamentos e suas atitudes. É fundamental. Pessoas que querem falar uma coisa, mas passam uma mensagem totalmente distorcida. Né? Ou quer, uma rede social, por exemplo, vou pegar o exemplo da rede social, que é muito usual. Hoje a gente está no universo online também, vivendo o universo online. A gente coloca lá uma mensagem, mas no nosso dia a dia é diferente. Ou a gente bota lá um perfil totalmente desenhado, mas a gente passa uma mensagem diferente. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o seguinte: eu estou me apresentando adequadamente com a mesma coisa que eu estou buscando? E aí vai a outra, que é a comunicação. Como está, então, a minha comunicação? Se eu estou entendendo, então eu vejo, por exemplo, uma pessoa que quer se desenvolver na sua carreira e quer falar sobre algum tema, ou quer ser reconhecido pelo um profissional da área de gestão, por exemplo, com destaque na área de recursos humanos, enfim. E muitas vezes ele não está passando aquela mensagem, está deixando isso com clareza. Então, buscar como é que você pode utilizar a tua comunicação. Então, como é que você vai entender melhor isso? Primeiro, estudando um pouco mais sobre o tema, entendendo que aquilo ali, o que são as áreas que você pode abranger, que você pode falar, e aí, de fato, te dá autoridade, te dá segurança, e você consegue estabelecer uma boa comunicação. Imagina um profissional
quer falar sobre RH e ele não tem segurança em falar em RH. E ele, como é que ele vai começar a criar uma conversa, né? Estabelecer uma conversa? Então, assim, tenta buscar, primeiro, um conhecimento para você estabelecer uma comunicação. Depois, ter atenção com a ética. Isso é importantíssimo. E a gente, isso desde a época que eu estudava e hoje não perdeu a moda. E cada vez mais é relevante porque você tem que buscar fazer correto. E ser ético, né? Buscar um comportamento que é onde você não vai agredir o outro, que é onde você vai estar buscando ali ser muito claro, muito justo, né? Dentro dos princípios, seguindo todas as normativas. Imagina um profissional que ele quer atrair um cliente de qualquer maneira, e ele vai tentando usar suas redes, tentando usar o network, ele vai e vai falar mal do concorrente, ou mal do outro. Isso não é tão correto, isso não é correto. Então, é importante você buscar sempre trabalhar corretamente, com ética, para você estabelecer e gerar posicionamento positivo do teu cliente, daquelas pessoas que querem te conhecer e estão conhecendo você. Isso é um ponto muito importante, é muito discutido hoje, né? Quando você está estabelecendo uma rede com alguém, como a pessoa está te vendo. Imagina, você vai pensar, aquele fulano de tal que está falando ou falou mal do outro, né? Então, assim, é interessante você entender aí o teu posicionamento. Outro ponto também, indo em direção a isso, é a capacidade de liderar. Hoje, cada vez, se a gente parar para perguntar, entender, eu acho que todo mundo que está aqui, os mais quase 80 pessoas que estão com a gente aqui, cada um tem um estilo de liderança. Cada um lidera de uma maneira. E tem grupos que ele lidera. Né? Pode ser em casa, pode ser num relacionamento mais íntimo, pode ser um grupo de amigos, né? Ou no trabalho. Né? Cada um tem a sua particularidade. Mas quando a gente vai pensar em rede, em criar uma rede de relacionamento, né, que é um network, e mais voltado para a vida profissional, para a carreira, para a gente desenvolver, a gente tem que pensar em como eu posso me estabelecer e como eu posso me desenvolver para cada vez mais influenciar pessoas. Olha que interessante, quando eu falo tema liderança, eu estou falando da liderança de influenciação mesmo, de você encantar pessoas, as pessoas olharem você de uma forma positiva, as pessoas quererem seguir. Vamos pensar um pouquinho no universo online, né? O follow, né? O seguidor, né? Que a gente vai lá, eu quero seguir aquela pessoa. Por que você quer seguir aquela pessoa? Porque de uma maneira a pessoa conectou com você, você admirou aquela pessoa, você quer realmente fazer parte daquele universo. E quando a gente transporta isso para o universo do nosso dia a dia, profissional, é a mesma coisa. Por que eu quero seguir aquele líder? Por que eu quero seguir aquela pessoa? Por que parar para ouvir? Aí, esse é um ponto importante para que eu consiga realmente entender que eu estou liderando e entender que eu estou me conectando com aquela pessoa, com aquele grupo. E o ponto importante disso também é estimular, aí tem a ver com o quê? A capacidade de liderança tem a ver com estudo, com capacitação, né? Usar as ferramentas adequadas, me comportar como. Isso é importante hoje. Daí tem a ver com o senso de justiça, tem a ver com a ética, fazer o correto. Isso é um caminho que a gente tem que seguir, e aí que eu falo muitas vezes para todo mundo. Isso é um passo a passo diário. Isso é uma ação constante. A gente pode estar com 40 anos hoje, 20 anos, né, 50 anos, mas é uma ação constante. E aí, claro, a habilidade para se automotivar. Não tem jeito, né? É um papel que a gente tem que acreditar que nós temos um papel de fazer um exercício com a gente, de se autoestimular cada vez mais. E aí, eu entendi que eu sou capaz, que eu tenho condição para me desenvolver, que eu tenho papel e tenho recursos, tanto comportamentais, também ferramentais, né, uma tecnologia, porque a gente está usando aqui, para que eu possa entender que eu sou, é possível fazer. Isso é uma coisa muito interessante, quando a gente pega uma pessoa que fala assim, eu não sei fazer isso, eu não estou seguro disso. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Quem quiser participar aqui respondendo para mim vai ser interessante. Um exemplo que eu dou muito para os meus alunos de comportamento. Primeira coisa, vocês nasceram sabendo andar de bicicleta? Quem aqui já aprendeu, nasceu andando de bicicleta? Tem gente fazendo assim com a cabeça, já que eu estou vendo. Pois é. E aí? Tem gente respondendo. Daniel disse que não, né? E aí, a gente responde. Todo mundo aqui já... Ninguém, Letícia está dizendo, Nicolas, está todo mundo. É isso que eu gosto. Vamos participar, vamos interagir, vamos subir. Pois bem, e é verdade, né? Isso mesmo. Legal, isso que é interessante. Por quê? Porque a gente não aprende, a gente nasce
aprendendo a andar de bicicleta? Porque a gente vai se desenvolvendo e vai dominando aquela competência, né? Aquele domínio de andar de bicicleta. Aí tá, você aprendeu a andar de bicicleta. Só que tem em torno de 20 anos que você não anda. 15 anos que você não anda. Se você parar e pegar uma bicicleta e sair andando, você consegue? Quem consegue? Depois de uns 5, 10 anos sem andar. Sim, senhor, já mudou. Já começando a vir os sims. Por que será? Porque você acredita. Aí, olha, todo mundo, é verdade. Porque você se motiva, se automotiva. Não é? Você tem aquela referência que você conhece aquilo, que você consegue dominar e consegue fazer. Está aqui, ó, registrado no nosso cérebro, manda o comando da segurança. E é um exemplo, né, que é muito simples, mas e ele vem de encontro com isso aqui. Fazer parte do nosso dia a dia. Primeira coisa que eu falo, para você entender que você é capaz, você tem que exercitar, você tem que ter conhecimento, você tem que praticar, e mais importante, você tem que se automotivar. Isso é diário. Né? A gente fala assim, mas a pessoa, como o meu caso de consultor na hora de carreira e trabalhar como coach, as pessoas dizem, você não faz, a gente também faz diariamente isso, porque é um exercício que tem que ser trabalhado. Então, para fazer parte e nascer uma rede, de você usar a seu favor e trabalhar, estabelecer redes a seu favor, primeira coisa, apresentação, pensamento e atitude positiva, trabalhar com comunicação assertiva e saber o que está se falando, comunicando, atenção com a sua ética, fazer certo, né? Capacidade de liderar, trabalhar sempre algo novo, tentar espelhar pessoas, encantar pessoas e se automotivar. Se você não se motivar, né, cada vez mais você vai criar uma dificuldade daqui para frente, né? Então é um exercício muito positivo de você falar, olha, eu consigo, eu posso e eu vou. E aí, as empresas e o mundo do trabalho hoje começa também a se comportar dessa maneira, olhando esse detalhe. Pode até passar. A gente está fazendo um exercício aqui do professor me ajudar, a gente tentou colocar aqui, mas já trabalhou em equipe, né? Eu fico tentando descobrir a hora de passar. Pois é, né? Esse é o exercício. Mas, gente, é um trabalho de 8 bolas, não tem jeito, né? E é interessante quando a gente esbarra no mercado e a gente vê o que o mercado se comporta. Primeira coisa, como é que eu monto minha rede de network no mercado profissional? Né? Como é que primeira coisa, eu tenho que pensar no meu marketing pessoal, né? Que é aquela colocação que eu coloquei lá na frente, que é a minha apresentação. Né? Todas as pessoas precisam entender o que você é e o que você faz. É fundamental. Né? Quando a gente pensa em fazer um currículo, por exemplo, o que eu vou colocar no meu currículo? Colocar aquilo que eu sei fazer, que eu faço muito bem, né? E aí, sim, eu quero me apresentar dessa maneira. A mesma coisa, quando você vai se apresentar para alguém, né? Passando aquela mensagem positiva para alguém, você quer passar a melhor imagem. Então, cuidar e ter oportunidades positivas no teu marketing pessoal é muito importante nesse ponto. Então, eu sempre dou dicas que não é só olhar como você se passa pela sua imagem, mas também como você é interpretado. Isso é um ponto importante. Então, pergunta sobre feedbacks, pergunta não é pergunta para o amigo, não. Perguntar para aquela pessoa que pode realmente te dar um feedback, para que você consiga ter esse trabalho, essa tratativa. E aí você começa a fazer ajustes do teu marketing pessoal. Todos nós mudamos, né? Aí estou perguntando aqui, o que é marketing, né? Bom, marketing são ferramentas, quem é o Silas está perguntando, né? Marketing é um conceito dentro da gestão, né? Que é uma área onde nós trabalhamos várias formas de apresentar um produto. E se a gente pensar em apresentação de produto, marketing, desculpa, estou perguntando sobre a sigla, né, professor? Nós somos um produto, é verdade, agora eu entendi, né? Subiu aqui agora. Ou seja, MKT, marketing, ok? E marketing é você estudar e desenvolver um produto. Isso é importante. Se você for pensar, todo mundo que está nessa sala, as 80 pessoas, inclusive eu, somos um produto. E nós temos que saber que quando você vai entrar no supermercado e você quer comprar aquele produto e é atraído pelo produto, é a mesma coisa a gente. Quem eu estou traindo? Qual é o olhar que eu estou traindo para aquele cliente, aquele potencial cliente, ou aquela oportunidade na minha carreira? Isso é importante. Então, é em pensar que a gente tem que ser muito bem trabalhado para passar melhor mensagem, melhor imagem e atrair aquele potencial cliente ou aquele potencial vaga no mercado, né?
os melhores feedbacks, os melhores retornos. Então, primeira coisa, perceber como é que estão os seus retornos, seus feedbacks. Ah, mas eu estou distante do mercado agora, eu não estou trabalhando ainda, mas quero me aquecer. Converse com os professores, é uma oportunidade. Converse com mentores, com colegas, né, da classe. Isso é fundamental para a gente, porque acaba, através desses retornos, a gente conseguir ter o drive e ter a resposta para a gente conseguir fazer, ou ser assertivo naquilo que a gente já sabe, né, e cada vez mais aprimorar, e também ajustar aquilo que eu posso estar, preciso me desenvolver, né, professor? Ou seja, eu tenho que melhorar aquilo que não está tão bom, que as pessoas me dão um retorno. E a gente pode seguir, entendendo também que... Pode passar. E aí vocês podem participar também, tá, gente? Aqui é uma figura que... Essa figura é uma figura muito clássica, né? Entrou depois, mas vou mostrar para vocês, que é o quê? Olha só. Qual cara que você tem? Qual cara que você quer? Né? E isso a gente trabalha muito na área de gestão de pessoas, né? Que é o comportamento. Que é aí a qualidade do feedback que você tem. Você é visto como? Se você parar a pensar aí e querer acionar 5 amigos seus, 5 pessoas próximas, o que será que eles falariam de você? Você é uma pessoa ranzinza, uma pessoa sorridente, uma pessoa duvidosa, uma pessoa cansada? E aí? Fazer uma autoanálise a partir das nossas redes sociais também é interessante, ao Marino, né? Eu vi ele digitando aqui agora. E a verdade, esse é um ponto importante. Muitos aqui são muito jovens, né? Mas eu sou da época que eu era recrutador e trabalhava com área de gestão de pessoas em multinacional, que era da época do Orkut. Quem é acima de 30 vai lembrar. Quem é abaixo de 30 tem um Google depois para você jogar. Então, assim, e era muito comum a gente pensar olhando as comunidades, né? Olha a comunidade dele, o que ele tem de comunidade, tinha várias comunidades. Hoje a gente tem aí plataformas diferentes, temos o Instagram, Facebook, temos LinkedIn, que é profissional. É importante também a colocação do Marino. Olhar para as redes também mostra muito da gente. E é onde a gente pode criar alguma oportunidade. Como que você usa uma rede a seu favor? Quem você está conectando? Qual a informação que você está buscando? Né? Então, primeira coisa, dessa figura do marketing pessoal, olhar qual é o seu feedback. E depois, como você está mostrando para entender como você é visto. Isso é importante. Pode passar. Está fazendo um grande exercício aqui, né, de pode passar. Tô igual aquele professor em sala de aula, né, com aluno sério. Bom, palestra. Gente, pois é. E pode aqui também subir as colocações, gente. A gente está aqui para tirar dúvida com vocês. A gente trabalha com 2 patamares de orientação de jovens e também de executivos. Então, a gente tem uma linguagem também. O que é isso? O que o executivo espera? O que as marcas esperam? Então, é uma oportunidade de estar também aproximando de vocês como uma dica. E aí, de sequência, a Graziele está falando que concorda com o Marino, a gente tem que pensar o seguinte. Então, todos nós podemos pensar que somos um produto. A gente tem que apresentar e estabelecer bem como um produto, criar uma rede como um produto, para que as pessoas realmente venham procurar a gente, lembrar da gente, para estabelecer o melhor network, né? A melhor rede de contato. Primeira coisa, não é também você fazer qualquer propaganda. Vamos lá, tem o Silas colocando aqui, não podemos julgar ninguém, né? Mas aí passou rápido, depois eu vou ver a pergunta dele. Mas olha que coisa interessante, a gente tem que pensar aqui. Tem umas dicas que eu dou que são muito pontuais agora. Primeira coisa, começar a fazer a rede, primeira coisa, não é fazer propaganda de si mesmo. Hoje a gente trabalha e fala muito de trabalhar em rede. Isso aqui é um trabalho em rede, né? A gente está aqui junto com vocês, né, abertamente, com a Faculdade Dom Boas, eu sou professor de outra instituição também. Então, assim, olha que interessante, é trabalhar a 8 mãos, criando uma ação. E não é você fazer propaganda só para si. Isso é um ponto importante. O mercado hoje observa isso. Aquela pessoa que está buscando estabelecer e compartilhar conhecimento com as pessoas. Então, atenção, tá? As pessoas também são inteligentes, elas fazem também leituras, todos nós, né? Então, não é menosprezar, eu vou falar porque eu sei mais que ela. Ela também está avaliando você e julgando você. 2, propaganda enganosa. Olha a ética aí, voltando de novo. Mesma coisa. Você está prometendo uma coisa que você não tem no domínio, ou você não sabe, né? Eu sei fazer esse relatório. Aí vai lá, né? Não tem aquele domínio, prometeu uma coisa, não está passando, e aí a tua credibilidade ela é arranhada. Então, não sabe, mostra também que você não sabe ainda, que está aberto a aprender,
mas não evite propaganda enganosa, porque isso arranha teu network, arranha o feedback que você tem das pessoas sobre você. Outro ponto importante, que isso aqui é chave de negócio, vivendo num universo, como o Marino falou, das redes sociais. Olha, não aparecer a qualquer custo. Isso é importante, né? Aquele cara que quer tirar foto, né, na nossa época de foto, e quer empurrar todo mundo que ele ser o primeiro da foto. Gente, ele é aquele cara que também pode ser julgado. Então, assim, a gente é muito avaliado a entender como a gente trabalha também as parcerias e entender que hoje é uma ação colaborativa. Isso é um ponto muito importante para você estabelecer uma grande rede. Trabalhar com todos. Aí entra de novo o que eu falei para você, camuflar os erros. Como eu dei aquele exemplo, olha, eu não sei fazer bem isso, mas eu vou falar que eu sei. Bom, as pessoas também observam que podem entender ali que você não tem tanto domínio e pode isso afetar o teu feedback, afetar o entendimento sobre você. Então, é muito importante você ser justo, correto, sincero, para que você venha estabelecer ali grandes correntes que sabem até onde você vai. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui hoje. Eu fiz várias reuniões do Google Meet, mas eu não uso o Google Meet, né, professor? O Washington vai falar aqui agora. E eu falei assim, eu não estou conseguindo colocar junto ao Mac, né, o domínio das teclas. Aí ele, não, eu toco para você. Então, assim, é também assumir coisas que você pode aprender e junto você desenvolver. E olha que eu uso muitas redes, mas essa ainda não tenho tanta intimidade. Enfim, é a sequência. Bom, outra coisa também, não simular as competências. Ah, eu sou um cara que sei falar muito bem, aí botam você para falar. E aí? Hein? Aí gagueja, dá apagão, não sabe, né? Ah, eu sei escrever muito bem, aí não consegue escrever tão bem. Então, assim, é muito importante você ser claro, ser sincero, ser verdadeiro, porque isso não é um ponto negativo no network. Isso é um ponto que você está buscando se qualificar, se desenvolver, se capacitar. Isso é importante, né? E as empresas e o mercado gostam disso, dessa sinceridade, para que ele consiga trabalhar bem você. Ele não gosta do quê? De você camuflar coisas e aí passar e mostrar detalhes seus que pode tornar detalhes negativos. Bem, mentir sobre os efeitos, né, sobre defeitos, na verdade, ou qualidades, tá um errinho aí. E também não compartilhar o talento do amigo, abafar o talento dele. Então, assim, lembrando, gente, isso é uma coisa que eu enfatizo bastante. Hoje é uma tendência trabalhar em rede, uma tendência você compartilhar e juntos você desenvolver juntos. Então é importante você não ficar atento e que achando que não pode mostrar algum defeito, alguma situação particular, compartilhe, se interrelacione para você se destacar. Pode passar, professor. Bom, estou esperando aí vocês também se movimentarem, gente. Vamos lá, ó, Vitor, Letícia, Tarumã, Renata, Flauzina, Caroline, Mariana, várias pessoas aí que eu estou conseguindo ver, Marino, podem interagir. Bom, e aí pode seguir. Aqui é um slide que eu já tinha falado. Eu fiz uma pergunta para vocês, como a gente se vê, né? Como é que a gente começa a estabelecer, então, eu trabalhar a meu favor? Bom, vamos lá. Maria Cecília perguntou, qual a sua experiência de recrutador? Deixa eu só ver aqui onde está. Aqui. Com a sua experiência como recrutador, você já descartaria o candidato por conta de conteúdo nas redes sociais? Vamos lá, Maria Cecília. Não. Na verdade, isso mudou bastante, tá? Então, eu já trabalhei com recrutamento e seleção há muito tempo. Hoje as minhas últimas posições foram gerir os grupos, né, que fazem hunting, ou job hunting. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem que avaliar toda uma ação mais composta, né? Ou seja, não é olhando a rede social que a gente vai entender como é que ele é. Então, assim, é importante avaliar tanto as habilidades dele, as competências, né? Entender também, numa entrevista, o lado comportamental dele, né? Como ele se apresenta, como ele apresenta tudo aquilo que ele escreveu. Então, a rede social não é, e um dado, a gente não usa um dado apenas para excluir um perfil completo, mas é um ponto que você tem que trabalhar a seu favor, que pode ser um ponto a ser questionado, a ser perguntado, mas hoje a gente vai avaliar as competências profissionais, emocionais da pessoa num processo de entrevista ou de avaliação, que hoje também tem muito disso digital, ok? Bom, vamos lá.
Então, olhando para uma rede, a que ponto uma rede social pode nos ajudar a ser contratado? Tá certo, daqui a pouco eu vou começar a responder, só para a gente seguir aqui, e eu vou responder a próxima pergunta. Primeira coisa, então como é que eu vou montar, então, uma rede de network? Primeira coisa, entender os aspectos essenciais. Primeira coisa, aparência, layout, a nossa aparência é o nosso produto. Então, como eu me apresento? A mesma coisa, você pode olhar também para uma aparência de um currículo, ou até mesmo uma aparência numa rede social, como me perguntaram agora. Comportamento, como é que é o meu comportamento? Como é o meu conhecimento e meus canais, né? Como eu apresento o meu conhecimento para as pessoas, como eu uso isso. Isso é fundamental. E como eu também trabalho nas redes de relacionamento. Você comunica bem para as pessoas o que você faz? Quem é que está aqui? Quase 90 pessoas que estão com a gente aqui hoje. Para pensar. Você fala para as pessoas o que você faz? Você se comunica bem falando para as pessoas que você faz bem alguma coisa? Que você domina alguma coisa? Isso é um ponto importante. Para as pessoas baterem o olho ali ou em algum lugar e falar assim, cara, essa pessoa trabalha com isso. Isso é importante, porque tem a ver com o nosso outro tema, que é a comunicação. Né? A gente tem que ser assertivo e estratégico para direcionar muito bem as pessoas, né? E aí as pessoas entenderem o que a gente faz. Aí o Guilherme perguntou a que ponto a rede social pode nos ajudar a ser contratado. Muito, tem a ver com isso aqui, né? Até a forma de você se comportar na rede social, vamos pegar um exemplo do LinkedIn, que é uma rede profissional, de conhecimento profissional, né, onde você vai, muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer só a rede social, eu vou parar. Peraí, está usando a seu favor? Você está submetendo a vagas? Você está assíduo ali para que as pessoas possam estar relacionando com você? Tem pessoas que eu conheço que já receberam uma mensagem na rede social e teve mais de 15 dias para responder. E aí a oportunidade já tinha sido fechada ou tinha adiantado, evoluído com outro candidato. Então, esse é um ponto importante. É entender como é que você trabalha a rede social, mas como é que você cria manutenção da sua rede social. Né? Não é só olhar para questões de aparência na rede social, mas a gestão dela é importante. Então, assim, eu vejo muitos alunos meus, eu dou curso de LinkedIn, então, para você dar um exemplo, que eles fazem a conta e acham que é só fazer a conta, e não é assim que funciona. Então, a comunicação não é só o que você vai comunicar, mas como é que você vai fazer a manutenção da sua gestão. Isso é um ponto importante. Então, isso constrói, na rede de network, o teu marketing pessoal, que não é só aparecer, o que eu acabei de falar, também é cuidar do teu marketing pessoal. E aí, é um processo, que aqui está bem escrito, de construção da tua imagem. Aí, lá na frente, eu falei para vocês, qual é a imagem que vocês passam para as pessoas? Isso é fundamental. As pessoas têm que parar e falar assim, eu tenho que chegar nesse nível. Eu preciso de um auxiliar administrativo. Quem ele vai pensar naquele momento? Eu preciso de um gerente para aquela área, um gerente de marketing. Quem ele vai pensar? Então, o nome tem que ser um dos primeiros que ele tem que pensar. Então, por isso que é importante você trabalhar bem, para que as pessoas fiquem cada vez mais fortes, lembrando de você. Ok? Legal? Tá bom, Guilherme? Então, é um caminho, vai seguindo esse caminho. Bom, vamos, eu estou quase para apertar o Enter aqui agora para seguir. Vamos lá. Pode seguir tudo que tem umas imagens aí. Tá animado. Bom, reforçando isso, é muito importante a gente mencionar de novo, porque eu falo, porque eu estou voltando a um tema que eu já falei, que é um dos principais erros quando a gente monta uma nossa rede de network. Né? Primeira coisa, gente, o que chega antes? Olha só, você está chegando para conversar com um grupo de pessoas. O que chega antes? Qual é a informação que chega antes quando você está chegando para conversar? Quem acerta aí? Vamos ver quem vai responder. Qual a primeira informação que chega? Pode até olhar, tirar cola aí do slide. Ah, Letícia falou roupas, mas o quê? Lucas, aparência, Silas, imagem. Eureka, certíssimo, né? Nós somos visuais, não tem jeito. Então, a primeira coisa, a primeira informação que chega é a aparência. Né? Então, entender dentro da tua rede, principalmente montando o teu network para a carreira, o ponto principal, que é cuidar da tua imagem, que ela tem que ser coerente àquilo que você vai apresentar. Então, por exemplo, se você vai para uma entrevista, que isso é importantíssimo, você tem que realmente se comportar de acordo com o estilo daquela entrevista, ou o estilo da empresa. Eu falo isso muito com meus alunos quando eu falo assim, vamos buscar, o Google está aí.
Isso é um ponto importante para que você cuide da tua aparência. E aparência não é só roupa, gente. Aparência é questão física, né, imagem, é como uma composição, que muitas vezes tem a maquiagem, tem o cabelo, tem o corpo, isso é importante. Bem, tem uma pergunta aqui que subiu. Quando você cita aparências, tatuagens entra nesse quesito? Muito bom esse detalhe. Bem, hoje, não. A gente tem mudado, o mundo tem mudado. Hoje, a questão da tatuagem já criou um estilo, né? Então, as empresas não têm uma limitação quanto à tatuagem. O que pode acontecer, e já vi casos assim, de alguns concursos públicos, dentro do edital, ter alguns pré-requisitos lá, e aí é casos específicos. Mas dentro de um recrutamento normal de uma empresa, só se tiver ali alguma informação que venha limitar, mas a grande maioria, não. Né? Eu trabalhava com grandes massas de recrutamento em São Paulo, então de 200 a 3.000 pessoas, e a gente não tinha esse detalhe, então esses 16 anos de experiência em RH, nós não passamos. Mas é importante você ficar atento ao que vai ser exigido na oportunidade da vaga, né? Mas de grande informação, não, tá, Mariana? E aí você perguntou se tem alguma questão de discriminação. Hoje, a gente tem as políticas, né, principalmente políticas internas das empresas, as missões, as políticas, né, de mercado que as empresas trabalham bastante. E a questão da discriminação é uma questão que as empresas buscam trabalhar contra. Cada vez mais trabalhar a humanização, a integração dos funcionários, por isso que eu falei, o detalhe da tatuagem. Muitas vezes, ele não é relevante hoje e importante para discriminar ou tirar ele no processo seletivo, ok? Estão ouvindo bem? Está tendo um retorno para mim aqui? Tá? Legal, bacana. O ponto... Obrigado, gente, legal. Estou perguntando aqui sua barba. Ó, eu tenho barba também, o professor também tem barba. Vamos falar sobre a barba aqui para a gente dar sequência. O estilo da barba, se ela for mais longa, porém bem cuidada, pode causar uma má imagem? Não. Se você reparar, hoje a barba é muito bem usada até, né? Só que existe, volto a falar, existem alguns pré-requisitos. Tem alguns cargos que pode ser que tem uma exigência de retirar a barba, tem uma manutenção maior da barba. Então, entender qual é onde você está submetendo. Mas se você for olhar em questões ligadas a network em geral, né, tudo que tem um bom cuidado pode se tornar um ponto positivo e você usa a seu favor. Né? Eu uso barba constantemente, mas tem que ter manutenção, sim. Tudo isso as pessoas avaliam e percebem. Então, lá, roupa, calçados, cabelos, maquiagem, acessórios de higiene, que tem a ver a barba, que forma o teu estilo de aparência, é predominante você observar que chega antes de você. Chega antes da gente abrir a boca, né? E aí vai a comunicação, onde a gente abre a boca. Linguagem, canal, público, isso é importante, muito importante. Então, entender com que público você está se relacionando. Se é um jovem, qual a linguagem que você vai usar para o jovem? Se é uma pessoa mais, muitas vezes, mais sênior, mais séria, né, mais formal, qual a linguagem que você vai usar? Né? Isso é importante para você estabelecer a melhor conexão de comunicação para as pessoas. Vou pegar um exemplo, né? Eu vou falar com uma pessoa numa reunião, só temos jovens, né? Ou gírias. Será que todo mundo vai entender? Será que a comunicação vai ser clara? Né? Eu vou falar que você precisa vender um produto e se comunicar bem para um jovem. E aí você tem que entender a linguagem do jovem. Então, tudo isso é uma questão também de conhecimento. Buscar informação e se conectar muito bem com ele. Isso é um dos pontos muito importantes de criar uma rede de relacionamento. E, claro, a atitude, gente. A atitude é fundamental para a gente construir um comportamento. E aí isso vê como é que a gente escreve, como é que a gente se coloca, como é que a gente fala, como é que a gente age. É fundamental. Falo muitas vezes assim, até para os jovens que eu oriento. Bom, como é que está o teu dia a dia? Você defende uma ação, você é simpatizante de alguma coisa, você faz aquilo, você faz bem, você dá exemplos, né? Você encanta as pessoas com seus exemplos, isso é fundamental, porque o concorrente está vendo, as pessoas estão vendo, a oportunidade de trabalho está vendo, e isso faz você passar na frente do outro que está desligado para isso. Então, olha aqui, ó, a gente está numa sexta-feira à noite, né? Mais de 90 pessoas online para interagir e estar buscando conhecimento. Vocês estão passando na frente de muitas pessoas. Estão fazendo outras coisas agora. Então, parabéns para todo mundo. Vamos lá.
Até o modo de sentar, é verdade. Pamela, voltando ao detalhe, pode até passar, professor. Toda essa construção de informação, ela vem de encontro com isso aqui, ó, que é o posicionamento. Se a gente olhar lá, tem uma imagem até de uma marca que eu coloquei ali, né, que é das Havaianas. Se você for olhar, quem aí, mas não é da minha época, mas se for olhar as Havaianas lá atrás, década de 90, 80, né, meados ali de 90, a Havaiana era um produto só para um público, né? Depois ela começou a atingir outro público, né? E hoje quase todo mundo usa a Havaiana, ela é super cara também em outros países. Por quê? Porque ela começou a construir uma rede de relacionamento, usando marketing, né, professor? Usando ferramentas de marketing, né, de propaganda, de publicidade, mas começou a atingir um público muito maior. E isso é uma coisa que pode a gente usar quando a gente falar sobre redes de relacionamento de network, né? Como é que eu posso atingir o outro público? Como é que eu posso falar com ele? Como é que eu posso passar a minha imagem para ele, que as pessoas venham querer utilizar meu serviço, me contratar, né, trabalhar comigo, né, ser meu conhecido, indicar meu serviço. Então, isso é fundamental. Então, ali, ó, já falaram aqui, pode voltar, já falaram aqui uma coisa interessante sobre posicionamento, ó, nas suas redes de contato, digitais e relacionamento com pares e pessoas. Ou seja, como eu vou me relacionar aonde eu estiver. E aí eu dou umas dicas que agora vai se virar uma brincadeira, que eu quero que vocês participem também, eu vou fazer umas perguntas para você. Acompanhar tendências, pessoal, é uma gestão de sobrevivência. Tá aí, quando a gente fala sobre network, a gente tem que saber o seguinte, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. Eu tenho que saber o que está acontecendo em tudo hoje, né? Olha, a informação é presente, ela acontece em vários momentos. Então, assim, se eu não souber falar, né, sobre algum assunto, eu busco informação para interagir. Se eu não souber utilizar, eu vou buscar informação e ajuda com alguém. Mas eu tenho que interagir, senão eu vou ficar para trás. Eu tenho que sobreviver. E o mercado hoje ele é rápido, né? E isso é importante. Pode seguir. Então, acompanhar tendências é uma sobrevivência. Bom, o que vocês estão vendo aí? Ó? Preste atenção aos sinais de mercado. O que está acontecendo? Quem reconheceu rapidamente a figura? Responde para mim. Ninguém hoje? O pessoal está... Uma sala de operação, legal. Mas o que está acontecendo? Qual o sinal ali? O paciente está morrendo. O cara está morrendo. É verdade. Então, ali, retrato a pergunta que eu fiz para vocês. Preste atenção aos sinais de mercado. Muitas vezes o sinal está claro. Olha os feedbacks que eu falei para vocês lá no início. E você não está atento ao feedback. Pergunte para as pessoas. Trabalhe o feedback a seu favor. Aquela informação, o que é o feedback? O retorno. Né? As pessoas falando alguma coisa, o que elas acharam, o que elas entenderam sobre aquilo, uma situação com você. E aí você começa a trabalhar isso a seu favor. O que eu posso mudar? Como eu posso melhorar? E aí vai. Então, sinais sempre são aparentes. As pessoas mostram sinais, ok? Bom, outra pergunta, mas eu acho que tem que passar de novo, está com efeito. Olha para a tela. É antes de eu nascer, tá? Então não sou tão velho, não. Isso é de 78 aqui, ó. Vamos lá. Monitorar e analisar o ambiente competitivo é vital. Pessoal, olha para a tela e eu vou perguntar. Quem teria investido nessa empresa? Olha só, eles são bonitos? São super stylish? Hein? Ninguém. Aí o Lucas está falando, eu não, né, Letícia? Legal. O que disso, pessoal? Eu não. Legal. Vamos dar sequência. Agora vamos tentar aqui para a gente acelerar. Pessoal, isso é a Microsoft quando ela iniciou, na garagem, né, em 78. É umas grandes ícones, né? Mas é interessante, né? Como que a gente julga, olha a aparência de novo, ó, a parte visual. E é uma grande ícone, parece nerds, o Lucas colocou. Mas olha só, olha a figura do que é o nerd. Mas olha só, monitorar e analisar o ambiente competitivo é vital. E hoje ela é um grande ícone, como outras surgiram depois. Então é importante você competir. Muitas vezes a gente está julgando e tem um talento ali. Então avalie isso, observe isso. Olha aí o período da selfie. Ó. Analisar o ambiente é um processo que tem começo, meio e fim. Gente, a gente tem que saber utilizar as ferramentas a nosso favor e, principalmente, analisar o ambiente que nós estamos. Né? Então, assim, entender assim, como é que eu vou fazer, é o momento certo de eu falar, é o momento certo de me comportar, é o momento de eu começar a conectar com a minha rede, funcionar a meu favor para eu passar na frente.
como vocês estão fazendo aqui agora. Nós temos 90 pessoas interagindo comigo e compartilhando conhecimento, e com certeza vão sair daqui diferentes do que entraram, de usar a seu favor. Isso é um exercício muito positivo, né? Pode passar. Vamos olhar agora de novo para essa figura, vamos participar comigo. A base para o sucesso é a pessoa comprometida. Eu falei lá no início, ó, uma das bases do network é a ética, é fazer correto. O que vocês estão vendo? Quem mata a charada aí? Ninguém matou a charada até agora? Quem é o carinha estiloso aí de casaco Mac? Legal, mas quem é ele? Análise da concorrência, boa, né, Priscila? Legal, ó. O Donald, legal, é o Ronald, né? Pessoal, olha que legal. Essa é uma figura muito importante, né? Ele é o Ronald McDonald, isso mesmo. Ele é o ícone, o exemplo de uma marca e está lá no concorrente, lá comprando, lá, já está entregando para ele. Então, a gente tem que vestir a camisa e ser comprometido. A gente é observado o tempo inteiro. As redes nos observam. Cada vez mais que a gente tem mais rede, cada vez mais a gente é mais exposto. Né? Isso é um ponto importante. Então, volta àquela colocação lá atrás. O que você está usando, o que está fazendo a seu favor. Legal? Pode seguir, professor. Alavancar sua carreira empreendendo não é espionagem. Pessoal, imagina você numa reunião, ou você tentando prestar atenção no que estão discutindo. Eu quero olhar para o meu chefe para ver o que ele está falando. Né? Eu quero ouvir o que está falando, o que estão falando de mim. Gente, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa se empreender, ou empreender dentro das empresas, começar a ter atenção para isso, e tentar fazer correto, justo, sem que a gente não venha corromper ou arranhar nossa imagem. Porque as pessoas também podem realmente ter um feedback negativo. Então, assim, tentar sempre buscar e praticar umas ações corretas. Isso reforça o nosso network. Pode passar. E, claro, quando a gente está preparado, seguindo o caminho, a gente está sempre um pouco além, à frente do nosso concorrente, e a gente passa na frente dele, da checkmate, né? Então, assim, sempre buscando maior informação, a gente passa na frente. É o exemplo aqui. Prever a próxima jogada do seu concorrente. A partir do momento que a gente fica sempre antenado com isso, a gente sempre está um passo à frente. A gente tem um feeling. E aí, você está sempre buscando informação, pesquisando, estar atento, aonde você consegue antecipar as suas ações. E aí, você tem um destaque do que o outro não está. Pode passar. Essa foto eu já tirei em Natal, mas olha que interessante. Se ligar para identificar novas oportunidades de negócios. Isso é fundamental. O Jags Bar é um barzinho que anda, né, com jag a praia toda. É um ponto também de reflexão. Imagina só, se eu ficar parado, esperar a oportunidade chegar, ela vai demorar muito mais do que eu posso esperar. Então, eu tenho que ficar ligado a identificar novas formas, novas oportunidades para que eu possa criar negócios. Então, a empresa está lá com uma oportunidade, o mercado está tendo uma oportunidade, por que não? Por que não aprender? É como vocês estão fazendo aqui, muitas pessoas estão aqui comigo hoje discutindo um tema, refletindo sobre um tema. Isso é uma nova oportunidade para você melhorar algum negócio, melhorar alguma área de conhecimento. Isso é fundamental, ok? E aí, a gente vai para esse grande exemplo. Quem está vendo, o que vocês estão vendo aí na imagem? No meio desses cachorros tem o quê? Uma raposa. Legal, Priscila, isso mesmo, uma raposa. Isso. Letícia, legal. Diminuir o risco do processo de tomar a decisão. Quando você conhece as ferramentas, começa a usar a seu favor, você tem facilidade e rapidez na tomada de decisões. Você começa a ser reconhecido e você começa a acionar. Por exemplo, você precisa de alguém para indicar para um lugar, alguém para trabalhar com você, alguma competência, alguma coisa que a empresa precisa, ou alguma área de conhecimento de negócio. Você tem rapidamente aquele nome. Você consegue lembrar rapidamente aquele nome. Ou até mesmo para fazer aquilo. Estou precisando de alguém que sabe manusear muito bem de internet. E aí já lembra rapidamente daquela pessoa. Então, assim, aqui é um exemplo clássico disso. Diminui o risco do processo de tomar decisão, porque você está ali, preparado. É claro que o exemplo é uma brincadeira, né? A raposa está junto com os cachorros para atacar a ovelha. Né? E o mercado é competitivo. Você tem que ter cada vez mais preparo para ter uma decisão correta e assertiva. E sobreviver. E aí, você acaba esbarrando nisso aí. Quando você constrói toda a tua relação, você tem a atenção à tua imagem, o teu processo comportamental,
você tem essas ações, estabelece essas ações a seu favor, você não faz trabalho de bobo, né? Você não presta serviço de bobo. E aí eu tenho alguns exemplos para você, para a gente estar finalizando. Bom, vou passar isso aí. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Você pode me perguntar assim, mas é só isso? Só isso que eu posso fazer? Não. A gente tem que sempre estar finalizando com algumas inspirações para vocês, para estabelecer cada vez mais as mudanças do network. Primeira coisa, que a gente tem que interagir e funcionar a nosso favor. Rever o nosso PDP. O que é isso? Programa de Desenvolvimento Pessoal. O que eu quero? Como eu posso me evoluir? Como eu posso me desenvolver? Como eu posso crescer profissionalmente? Então, hoje a gente fala sobre network aqui, com alguns exemplos, mas cada vez mais, esse network, ele vai estar melhorando, ele vai estar passando, coisas novas estão surgindo, recursos estão aparecendo, e a gente cada vez mais tem que usar isso a nosso favor. Então, fazer uma programação do que eu quero, qual o objetivo, como eu vou crescer, como eu vou me desenvolver. Isso é um ponto importante. Ter cultura do dono, isso é fundamental. Vestir a camisa. As empresas gostam disso. A gente precisa disso e a gente passa essa mensagem para o mercado, na rua, nos lugares que a gente for. Isso é importante. Adote bons gurus. O que é guru, gente? Esse guru que eu estou falando aqui é nomes. Quem você tem como exemplo? Hoje eu respondi um questionário e perguntou assim, liste os 5 nomes de referência mundiais que você tem. E era um questionário, que eu sou líder de um projeto aqui no Sul Fluminense, e tinha que fazer um relatório. Eu achei muito interessante, fez eu pensar, quais os nomes que eu me inspiro? Aí, ó, é o network. É as pessoas que eu quero, de alguma maneira, me espelhar. Aí, pensa aí, quem são os nomes que você mais se espelha? Hein? Tem um plano de ação, tenha um plano de ação com um tempo determinado e o seu resultado que você quer atingir. Isso é fundamental. Então, você, assim, eu quero expandir minha rede, eu quero falar com pessoas, eu quero mandar meu currículo, tá? Como? Onde? Como? Por quanto tempo? Qual o resultado que eu quero atingir? Ah, entrei na vaga, acabou. Não, a gente tem que estar sempre cuidando da nossa rede, no nosso network. Foca nos players do jogo, pessoal. Foca nas mudanças. Foca naquilo que está acontecendo. Trabalhe a seu favor, funcione a seu favor, porque senão o jogo muda e você perde. E aí a gente não quer perder, a gente quer ganhar. E dando sequência para a gente ir terminando. Deixa eu ver. O professor não está online? Aí, eu estou trazendo para vocês um exemplo. Bom, sempre as minhas ativações, elas têm alguns exemplos que eu dou para ajudar vocês. Pode pintar a tela aí quem quiser, eu acho que é relevante para vocês. Porque como eu falei que network é imagem, network é relacionamento, é você construir a tua rede, você está vendendo um produto, que somos nós, eu, vocês. Então a pergunta é, você é um bom vendedor? Você se vende bem? Vamos lá, gente. Né, para a gente finalizando. Você sabe vender uma boa ideia? Você sabe se vender? Isso é um ponto importante. Aí, o Lucas, não. Então, é uma dica para te ajudar. Ó, eu não. Ih, todo mundo, não, meu Deus, vamos botar sim aí. Então, vou te ajudar agora a você começar a trabalhar o sim. Os sims, né? Desenvolver habilidades é um desafio no nosso dia a dia, pessoal. E aí, eu quero propor um exercício para vocês. Então, printa a tela, esse material está disponível para vocês, está com o professor, ele pode compartilhar também, deixar à disposição. É o seguinte, você pode aqui, ó, nessas quatro itens, 2 colunas, tem um exercício bem bacana de desenvolvimento, que é o quê? Pontos fortes, você vai listar 3 ou mais, se você quiser, pontos fortes que você tem certeza que você tem. Eu estou ajudando, ó, eu estou ajudando com o feedback lá, ó. Só nota aí, em algum lugar. E aí, depois, solução para aprimorar. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo que a minha comunicação é boa. Legal, então eu sou bom em comunicação. Tá, mas acabou? Será que o mercado não muda? A comunicação não muda? Ferramentas mudam? Tecnologias mudam? Ótimo, então tem que sempre criar um critério para aprimorar essa comunicação. Uma capacitação, um curso. Então, aprimorar, melhorar cada vez mais minha comunicação para que eu seja cada vez mais reconhecido nela. Tá certo, vamos lá. Pontos fracos. Ah, eu não sou tão bom nisso. Legal, o que eu posso fazer para me desenvolver? Para sair desse não tão bom, para ser bom. Isso é importante. Isso estabelece na gente ações para cada vez mais eu ser melhor dentro da minha rede de relacionamento. E você cada vez mais estabelecer um melhor network e trabalhar a seu favor. Tá certo, pessoal? Legal?
Manda o material para o e-mail da sala. Estão perguntando do e-mail aqui agora, do material. Legal, gente. Bom, isso forma completamente o conceito geral de network. Eu tento aqui sempre trabalhar de uma forma mais fácil, uma linguagem mais fácil, para ajudar você, aquele que já sabe faz bem, se desenvolver, não, aprimorar. E aquele que precisa de um reforço, cada vez mais ter dicas e comportamento para se desenvolver, e aí sim ter sucesso no seu dia a dia, na sua vida, na sua carreira. Tá certo, pessoal? Legal? Bom, é isso. Me coloco à disposição para algumas perguntas, tirar alguma dúvida. Obrigado aí, Marino. Ô, Manuel, muito obrigado pela sua presença aqui mesmo, foi muito, muito importante. A gente está com o tempo estourando aqui, mas dá para a gente conversar aqui, com quem puder ficar aqui um minuto, né? Eu não fiz uma anotação aqui, eu queria só ver se eu fui um bom aluno. Legal. Vou fazer uma pergunta para você. A parte do network, então, o que eu pelo menos consigo entender, é que não é só conhecer pessoas, né? É trazer um conteúdo relevante, desenvolver um conteúdo relevante em você mesmo, para você poder ser útil às outras pessoas, para as pessoas viverem como referência algum assunto. Olha, essa pessoa tem uma determinada competência, tem uma determinada qualidade que é bem valorizada. Tá certo esse meu pensamento? Ou seja, é você se envolver de algumas competências que o mercado que você deseja entrar, né, ou permanecer, ou ter ascensão, valoriza. Faz sentido isso? Eu desenvolver algumas competências em mim para eu poder ajudar as pessoas e aí sim as pessoas verem utilidade no meu network. Perfeito, professor. Quando a gente pensa em estabelecer redes de relacionamento, a gente tem que também pensar em o que eu quero, né? Criar aquele método que eu quero. E aí, sim, eu quero trabalhar com o quê? Desenvolver o quê? É aí busca o que eu preciso ser, né? E aí acaba criando esse critério de quais as competências que eu preciso me desenvolver ou ter, ou aprimorar, para realmente ser melhor naquilo. E aí, sim, não é só adicionar pessoas, é realmente saber apresentar bem aquilo que eu esbarrei aqui, ó, que eu falei aqui anteriormente, criar um teu programa, né? Você saber qual é o teu objetivo que você quer atingir. E aí você vai ter suas competências, desenvolver suas competências e apresentar e ser reconhecido por essas competências, né? Então tá certo, é isso mesmo. Perfeito. Se o pessoal tiver alguma pergunta, ele pode ir escrevendo aí, eu vou fazer outra aqui que eu também fiquei curioso aqui também. Você tocou lá atrás, né, e falou sobre isso, mas é importante voltar. O Daniel fez uma pergunta lá no começo sobre como se comportar, né, não só na rede, mas eu acho que no dia a dia, em relação a assuntos polêmicos. E aí, qual é a dica de ouro? Eu devo ou não me posicionar sobre o governo, sobre o Covid, sobre o que acontece? Isso é muito importante, né? Hoje, quando você fala sobre posicionamento, né, a gente tem que entender como eu vou me posicionar. Eu sempre entendo que a gente pode falar sobre tudo, mas a forma o como que é a ponte entre o emissor e o receptor, não é? Então, assim, a forma que eu vou me comportar, a forma que eu vou interagir, o tom que eu vou interagir, né, a mediação que eu vou fazer. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que quero e gosto de falar de tudo, mas eu sempre faço esse exercício para que cada vez mais eu consiga realmente fazer uma mediação equilibrada. O ponto é que muitas pessoas têm aí essa temperatura meio desequilibrada, né? E aí defende uma bandeira, defende outra e acaba criando um atrito. E aí acaba não tendo um feedback tão claro ou um contato tão claro. Em vez de ter um network positivo, pode ter um critério ali duvidoso, ou até um atrito, enfim, entre as pessoas. Então, assim, é sempre buscar. Agora, é claro que eu acho que cada vez mais o mercado está se comportando a entender, a política fala isso, né? Quando eu falo política de relacionamento, saber o bom para todos, né? E aí, sim, você aceitar o outro, entender o outro, analisar o outro, receber do outro, mas, assim, muita atenção no como. As pessoas, elas querem se enfatizar e, né, alterando, enfim, a voz, o comportamento, isso é um ponto que eu chamo muita atenção, e sempre enfatizei isso nos times, né? Tanto nas atuações que eu fiz aqui no Brasil, fora também, porque a gente só muda a cultura, né, gente? As pessoas não mudam, são iguais. Então, é importante você ficar atenta para isso. Hoje eu trabalho em home office, né? A gente está, todo mundo em quase a maioria, totalidade em home office, então, assim, a gente tenta trabalhar isso mesmo. Como você discute o como?
Então faz todo sentido. Tem duas perguntas aqui interessantes, acho que eu vou juntá-las, né? Que é como entrar no radar de algumas pessoas, né? E eu completaria com como entrar no radar sendo introvertido, né? Como que uma pessoa introvertida se vende? Ser introvertido é um problema ou não? Como que é? Muito bom isso. Eu já tinha visto que estava doido para responder. O que era importante? Eu sempre trabalhei em empresas que são... Eu vim de tecnologia, depois eu fui para informática, e fui para outras empresas de outro setor. Então, assim, dependendo do segmento da empresa, a gente trabalha com pessoas. Pessoas é o relacionamento que é a válvula propulsora do negócio, né? E quando você fala assim, como é que eu vou entrar no radar de alguém? Muito importante você entender, primeira coisa, quem é a pessoa que você quer entrar no radar? Qual é o teu objetivo? Volto a falar no tema que eu falei aqui. Qual o objetivo que você quer? Aí vai toda a tua estratégia. Ok, você quer atingir aquela pessoa, ou aquele recrutador, ou alguém que você está interessado em conversar e criar um network, como você vai se relacionar com ela? É um slide antes até. Como você vai se relacionar com ela? Aonde ela está? Né? Qual o comportamento dela? Né? Como você vai encontrá-la? Ela é uma pessoa de rede social? Ela não é? Entendeu? Como é que ela fala de qual assunto para você conseguir falar sobre aquele assunto? Por exemplo, é um exemplo clássico aqui. Se eu gosto de falar sobre A e você vai falar sobre B, eu posso até conversar com você, mas não vai ser tão interessante porque eu gosto muito do A. E aí pode ser que você estabeleça uma melhor comunicação ali. Então, assim, tentar entender o que a pessoa pode gostar, onde ela se comporta, que ela usa, né? Para que você consiga cada vez mais estar mais aderente e entrar no radar dela. Entendi. Então, acho que, não sei se alguém tem mais alguma pergunta aqui, tem mais uma aqui no final, da Thalita. Eu estou introvertido, né? Desculpa, eu acabei não respondendo. Bom, hoje, as empresas cada vez mais, elas estão interessadas, o mundo do mercado de trabalho, né? Estão aceitando as pessoas cada vez mais como elas são, né? E aí faz uma calibragem ali de não ser tão intenso nas coisas. Mas ser extrovertido hoje não é um problema. Só que o que eu falo muito isso e trabalho muito isso nos times, né? O ponto de atenção é calibrar isso, né? Para não ficar uma coisa muito além e possa passar do limite. Então, é ter atenção para a calibragem mesmo. Tanto para menos, tanto para mais. Acho que e você não deixa de ser você e deixar de fazer as coisas que você gosta. O Silas perguntou aqui como que faz para ter autoconhecimento. Acho que é o momento de você fazer o jabá sobre coach, sobre como que é essa busca toda. Eu tenho quase 20 anos na área de gestão de pessoas, então, assim, e trabalho também, eu era responsável por programas de coach das empresas, né, como RH, desenvolver os executivos, a gerência seniors, e depois também trabalhando particular. E aí, assim, quando você trabalha o autoconhecimento, é um ponto que não é novo, ele já vem aí da evolução do homem, mas cada vez mais está sendo buscado. E é importante, Silas, que você entenda, primeira coisa, o que eu quero? E aí vem daquelas últimas ferramentas que eu estou falando para vocês mesmo, até no exercício. O que eu gosto, o que eu sou bom, o que eu não gosto, ou o que eu não sou tão bom, para que você consiga realmente ter 20 encontros de autoconhecimento. Entender o seguinte, olha, o que eu posso fazer para que eu consiga ser mais relevante para mim, ou me aceitar, muitas vezes. E é um tema muito vasto, tá? Então, eu tentei limitar aqui, mas é um tema que a gente vai trabalhar e muito, muito aí, porque ele é bem amplo. A gente vai trazer você em outros momentos aqui. Obrigado, é um prazer. Gente... Assim que o Covid acabar, eu vou tomar um café pessoalmente com você, que agora que eu lembrei que a gente não se conhece pessoalmente. Esse café tá aí, faz tempo que a gente tem que tomar, e vamos tomar. Aqui, ó, eu ouvi essa semana numa live que, assim, quando a gente tem aí um compromisso selado online gravando, então aqui, ó, tem nós temos 78 testemunhas, então aí, ó, tá selado aqui o café. Sim, é verdade. Mas vou caminhando aqui para fechar, porque o pessoal tem compromisso. Obrigado. Você tem compromisso agora, por sinal, você tem uma sessão de coaching agora, né? Então, eu queria agradecer a todos que passaram aqui, né? Chegaram até 92 pessoas, 95 pessoas aqui online. Então, agradecer muito a todos que atenderam, né, a esse evento, principalmente você, Manuel, por ter compartilhado conosco esses conhecimentos, a sua vivência, né, que não é pouca. E a ideia desse formato é justamente esse, ter pequenos momentos com muito conteúdo, né? Então, eu sei que foi muito conteúdo, mas
para as pessoas pensarem um pouco, né? Agora indo para as aulas ou indo para as suas vidas aí. E só fechando questões burocráticas que nunca deixam de ser feitas nesse momento, né? Então, quem precisa de horas complementares, vai usar certificado, tem que ter feito inscrição no Simpla. E uma vez tendo feito inscrição no Simpla, e fez o login aqui com o seu e-mail da faculdade, para os alunos da faculdade, o check-in já está feito. Se você não é aluno da faculdade e deseja ainda assim receber o certificado, não tem problema, só bota o seu nome completo aqui para eu ter certeza, a não ser que porque algumas pessoas logam com algum e-mail diferente. Mas se o seu e-mail já tem o seu nome completo, se aqui do ladinho, aqui no chat, o seu nome aparecia, o seu certificado vai estar emitido sem problema, ok? Agora, se o seu e-mail é lindinho78, aí vai ficar complicado. Eu sugiro mudar o e-mail por uma questão de network. Esse é o ponto que eu entrei no detalhe, que fala muito sobre recrutamento e seleção, mas tem a ver com network também, né? Então, atenção é a marca. Exatamente. Então, quem tem e-mail lindinho78 ou coisas do tipo, está na hora de mudar esse e-mail, está na hora de usar um e-mail mais profissional, mas bota o nome completo aqui que a gente consegue, né? Quem tem um nome no e-mail, não tem perigo nenhum. O check-in já está feito por aqui. Ok? Então, muito obrigado a todos mesmo. Boa noite. Nos vemos nos próximos eventos. Está aqui toda semana. Agora, os próximos eventos são na quinta-feira. Esse a gente fez especial por causa do Manuel, com alguém super especial. A gente mudou eu pedi para ele várias vezes. Muito obrigado a todos. Não, vai ser normal. Muito obrigado a todos. Certo? Então, vou encerrando aqui. Manuel, mais uma vez, gratidão. Gente. Boa noite a todos. Muito obrigado. Eu agradeço muito. E aí, me segue lá, Fale com Coach no Instagram, pode seguir, né, que a gente vai dando dicas. Vou colocar aqui. Posso escrever, professor? Bota no chat, por favor. Quem for seguir.